ouço com muita frequência e dá-me vontade de dar assim uma de louca mesmo e pegar no pescoço da pessoa que me está a dizer isso e esganar. Estou tipo... Bem-vindo, Organizer, ao episódio 17 do Ser Organizer Podcast e tenho aqui um episódio super entusiasmante para ti, onde vamos falar, aliás, não vamos falar, eu vou reagir às maiores polémicas da organização profissional. Estas são algumas das coisas que chegam até mim, como é que eu ia dizer, alguns mitos que eu ouço e então vamos aqui reunir algumas dessas maiores polémicas. E como tu sabes, o episódio 17 é especial porque este podcast nasceu num dia 17 e então precisamente por causa disso é um episódio que tinha que ser assim meio que bombástico. Por isso eu queria trazer aqui algo diferente para que tu possas entender aqui algumas destas polémicas, mitos, frases, opiniões, dizendo assim, que muitas vezes surgem no mercado da organização profissional. Não é de todo aqui para criar um conflito, não é de todo aqui para chamar ninguém à razão. Este episódio é sim para te trazer as minhas reflexões como Personal Organizer desde 2021, para que tu entendas que nem sempre aquilo que nós ouvimos múltiplas vezes as pessoas a dizerem-nos são uma verdade absoluta. E isto é aqui o principal deste episódio, que nem sempre aquilo que às vezes algumas POs fazem durante múltiplos anos, lá porque elas o fizeram durante múltiplos anos e funcionou ou está a funcionar, ou pior, parece que está a funcionar, deveria ser uma verdade absoluta e toda a gente o deveria fazer. Então, quero aqui explicar-te que isto é nada mais nada menos do que as minhas opiniões, como PO já há mais de 5 anos e principalmente aqui dar-te algumas reflexões sobre o mundo da organização profissional. Dizer também que tu, se és aqui uma organizer fiel do podcast, que muito provavelmente algumas destas polémicas, mitos, frases e opiniões tu já me ouviste a falar e já sabes mais ou menos a minha opinião sobre elas, já sabes a forma como eu olho para determinadas destas polémicas e inclusive algumas delas são tão grandes assim que justificaram fazer algum episódio especificamente sobre elas. Então, muito provavelmente, se tu te interessas sobre alguma delas em particular e já viste o episódio, eu recomendo que tu envies esse episódio que tu mais gostaste para uma pessoa que também é Personal Organizer, quer tornar-se Personal Organizer e que queres mesmo que essa pessoa entenda como é que é realmente o mundo da organização profissional. A primeira delas eu coloquei em primeiro lugar porque ela é a razão pela qual este podcast meio que começou e foi o tema do primeiro episódio, que é basta ser organizada ou gostar da organização para ser Personal Organizer ou para ser uma boa Personal Organizer. E se tu acompanhas o podcast sabes que este foi o primeiro episódio e foi o primeiro episódio porque é daquelas frases que eu mais ouço quando eu recebo alguém em consultorias online ou até mesmo pessoas a questionarem-me sobre o meu curso Personal Organizer, a grande, entre aspas, justificação que a pessoa dá, e nada errado sobre isso, porque eu própria também me considero uma pessoa organizada e sempre me considerei organizada e isso foi um dos motivos que me fez entrar neste mundo da organização profissional, mas uma das coisas que a maioria das pessoas diz é exatamente isto, que eu adoro organizar, dizem-me que eu sou ótima a organizar, então eu sinto que muitas pessoas entram na organização profissional porque acreditam que isto é suficiente e depois, passado pouco tempo, ficam frustradas ou saem da organização, desistem da organização profissional porque começam a perceber que não basta só gostar da organização, entender de produtos de organização, saber as técnicas da organização, existe uma série de outras coisas por trás que fazem sim com que um projeto seja maior ou um menor sucesso, tenha um maior ou menor sucesso, nomeadamente algumas que já falamos por aqui, saber comunicar, quer seja comunicar com o cliente, quer seja comunicar os teus serviços, quer seja comunicar nas redes sociais, em plataformas digitais, gerir expectativas, saber sobre vendas, sobre marketing, então todas estas coisas, posicionamento eu diria também, todas estas coisas vão ter
ter um impacto sim nos teus projetos e na forma como o teu negócio corre. E acima de tudo, olhar para isto com uma visão muito empreendedora. Eu diria que ser empreendedora e ter esta visão de querer fazer mais, ir à procura de tornar a tua vida melhor com a organização, mais do que acima do tornar a vida dos teus clientes melhor, porque se tu tiveres uma vida melhor, se tu tiveres se o teu negócio estiver alinhado contigo, tu consegues depois responder aos teus clientes de uma melhor, ajudar e responder aos teus clientes de uma melhor forma, e quando tu focas nisto, eu diria que isto é o mais importante, além de saber as técnicas e essas coisas todas. Não é por acaso que eu digo que o meu curso Personal Organizer é mesmo para quem quer fazer dinheiro com a organização, porque a grande maioria das aulas são sobre isto. São sobre atração de clientes, são sobre vendas, são sobre posicionamento, preços e não tanto sobre como organizar determinadas áreas da casa, porque eu diria que isso é uma coisa muito mínima num projeto de organização, e isto é também uma opinião polémica, por isso é que eu queria trazer esta como a primeira, porque eu sinto que se criou esta ideia de que as pessoas vão tendo mais ou menos sucesso mediante o resultado dos seus projetos, e não tem a ver com isso. Tem a ver com não só a quantidade de tempo em que tu estás no mercado, mas o quão os clientes te continuam a contratar, continuam a ficar continuam a ficar satisfeitos, e acima de tudo o quão um sucesso o teu negócio é. E para mim, que já partilhei múltiplas vezes, sucesso é tu teres margem, é tu teres um negócio que te deixa tranquila e em paz. A segunda polémica: existe um preço de mercado com o qual as personal organizers no qual as personal organizers se devem basear, ou que todas as personal organizers devem seguir. Muito, muito, muito errado. Eu não acredito nisto. Inclusive, dentro do meu curso de Personal Organizer, aquilo que eu sugiro é que tu faças os teus cálculos para conseguir chegar a um valor hora que é confortável, mas acima de tudo, que é um valor hora que é satisfatório para o teu estilo de vida. O meu estilo de vida é diferente da pessoa que está a assistir aí num determinado local, da pessoa que está a assistir noutro local. Então, esta ideia de há um preço de mercado e que temos que nos basear, não podemos estar demasiado acima ou demasiado abaixo, trabalho há pouco tempo, então eu tenho que ficar ali abaixo, eu discordo disso, porque não só todas nós estamos muitas vezes em mercados diferentes, ou seja, eu trabalhar no centro do Porto é totalmente diferente de uma pessoa que trabalha no centro de Lisboa, uma pessoa que trabalha no interior de Braga, por exemplo, ou em Viana do Castelo. Então é super importante aqui tu saberes, tu calculares e trabalhares com números reais, em vez de trabalhares com um número que alguém te disse que a maioria das POs cobra, quer seja aqui em Portugal, quer seja fora. Isso é um dos motivos. Os outros motivos têm mesmo a ver com a diversidade das coisas que tu fazes. Imaginemos, se tu ofereces dentro do teu serviço de organização mais serviços, eu não entendo porque é que tu deves cobrar o mesmo que uma pessoa que oferece menos serviços. E não está nada errado, ambas estão certas no seu modelo de negócio, naquilo que elas cobram. O importante é perceber que se tu dás mais, tu tens de cobrar mais. Se teu trabalho, se a tua entrega é melhor, tu tens de cobrar mais, tens de cobrar melhor. E esta ideia de termos de estar todos nesta bolha de um determinado preço de mercado por causa de uma não concorrência, etc., para mim é só um disparate. E eu acredito sim que quando todas as POs começarem a cobrar aquilo que efetivamente o trabalho delas vale, aquilo que efetivamente o seu conhecimento vale, e quando elas começarem a valorizar mais, o mercado sim vai ter essa concorrência leal. Agora, não é por haver um valor de mercado e as pessoas estarem dentro ou fora do valor de mercado que vai fazer com que exista essa concorrência desleal. Aliás, eu sou da opinião que existe muito mais concorrência desleal por haver esse foco tão grande nesse númerozinho de valor de mercado, quando a grande maioria das POs, porque nunca vai haver isto a 100%, nunca vai haver este meu desejo a 100%, ele nunca se vai realizar a 100%, mas quando a grande maioria das POs cobrarem de acordo com aquilo que o trabalho delas vale, aquilo que é a sua entrega, aquilo que elas efetivamente fazem e da forma como fazem,
aí sim o mercado vai ser muito mais, ter muito menos concorrência desleal. Terceira polémica, o mercado da organização está saturado. Errado, super errado. Não acredito de todo que ele esteja saturado. Acredito sim que existem muitas profissionais que se subvalorizam, ou seja, que não cobram aquilo que deveriam de cobrar, pessoas que estão mal posicionadas, que não comunicam corretamente e que isso prejudica a imagem geral da organização profissional. Nomeadamente, se tu cobras muito baixo e estás ali a posicionar-te como uma empregada de limpeza, é óbvio que quando depois esse cliente for pedir outros orçamentos a pessoas que efetivamente se estão a valorizar, o cliente vai achar que essas pessoas que são extremamente caras e não vai pagar por isso. E então isso para mim é um dos maiores erros, que é existirem profissionais que querem a todo custo ter agenda cheia, atender muitos clientes e que depois estão-se a subvalorizar e, consequentemente, estão a prejudicar o mercado e as restantes profissionais. Eu sou da opinião que nós não precisamos estar constantemente a olhar para o lado, mas nós precisamos, sim, de nos valorizarmos e sabermos que cobrar pouco só para o cliente fechar é uma atitude péssima, é um comportamento péssimo mesmo e não é daquelas coisas que se eu estiver numa conversa com alguma PO que me diz que faz isso, eu já sugeri algumas coisas e a pessoa não fez, vai ser daquelas pessoas que eu vou voltar atrás e não vou sequer continuar esta conversa, porque acho que às vezes a própria pessoa é que tem que se valorizar, não interessa nós estarmos a dar-lhe todas as opções, todas as dicas possíveis, que esta pessoa nunca se vai valorizar. Então, acima de tudo, não considero que o mercado esteja saturado, considero sim que existem profissionais que se subvalorizam, que estão mal posicionadas e que isso consequentemente prejudica o mercado e, acima de tudo, sou uma pessoa que acredita que cada vez mais as pessoas valorizam ter um espaço organizado, ter uma casa organizada e, acima de tudo, eu sinto que se as POs abrirem um bocadinho mais a sua mente e as suas opções, conseguem perceber que são os clientes que efetivamente te ajudam a criar novos serviços para se ajustarem à sua procura. Eu já partilhei inúmeras vezes que muitas das coisas que eu fui fazendo foram devido à demanda, ou seja, devido à procura. As pessoas que estavam a pedir determinadas coisas que eu nunca tinha visto ninguém fazer, não achava que era possível fazer e eu fui adaptando com base naquilo que aquelas pessoas me iam pedindo e isso efetivamente foram se tornando em serviço. Então, hoje eu sei que existem muitos clientes que querem determinados serviços que ainda não existem na organização profissional e é só uma questão de nós ouvirmos o que é que a pessoa quer e ajustarmos, adaptarmos aquilo que nós temos capacidade para fazer e efetivamente fazermos isso e auxiliarmos o nosso cliente. Polémica número 4, daquelas que vocês já sabem qual é que é a minha opinião: ter agenda cheia significa sucesso. Não vou alongar muito nesta polémica porque já falei dela, falo dela em quase todos os episódios e acho que nunca vai ser demais falar dela, porque acho que ainda continua a haver aqui uma ideia muito errada sobre isso na organização profissional, mas uma agenda cheia não significa que tu tenhas um negócio saudável, sustentável e já partilhei por aqui aquilo que aconteceu comigo em 2024, 2025, em que foram dos anos em que eu trabalhei mais, em que eu me senti menos realizada. E muitas vezes, e eu estava a falar disto com uma colega há uns tempos, que muitas vezes são pequenos ajustes que nós precisamos de fazer para nós continuarmos a ter os mesmos resultados ou resultados ainda melhores, e são pequenas coisinhas que nós precisamos de ajustar, mas agora puxando um bocadinho àquilo que eu falei no episódio anterior, precisamos sim de fazer um trabalho estratégico e olhar para a parte de trás do nosso negócio para perceber aquilo que efetivamente nós consideramos que é sucesso. Mas posso-vos dizer que
ter agenda cheia, ter clientes todos os dias, nem sempre significa que o teu negócio como PO esteja esteja saudável, sustentável e esteja a ser um negócio de sucesso. Polémica 5. O número de seguidores importa para fechar mais clientes e vender mais? Não. Grande erro. Não acredito que o número de seguidores consiga gerar mais autoridade. Acredito sim que pode ser uma coisa que tu podes usar para te ajudar a ter mais autoridade, mas não é esse número que vai ser a única coisa que importa. É sim a forma como tu falas, te posicionas, dás a tua opinião. E isso, para mim, continua a ser daquelas coisas que eu acho que a maioria das POs não faz. Quando eu estava a começar, e eu já partilhei isto inúmeras vezes, quando eu estava a começar, uma das coisas que eu sentia é que não se falava, não se dava opiniões, era tipo, este é o cabide, qual é que é o cabide certo, e não sei o quê, tudo conteúdo muito leve, muito ali à superfície, e hoje aquilo que eu sinto é que quem dá as opiniões, quem diz o que é que funciona, o que é que não funciona, quem diz o que é que gosta, o que é que não gosta, quem toca na ferida é quem efetivamente vai gerando mais confiança. Eu fiz uma consultoria a semana passada em que o feedback que essa cliente me deu foi exatamente com base nisto que eu vos estou a dizer, ou seja, o feedback que aquela pessoa me deu foi: eu fiz esta consultoria com a Marta, eu sigo a Marta há muito tempo porque eu gosto da forma como a Marta posiciona as coisas, como diz aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, não é só o vender. E nós podemos sim ter um foco na venda, dando a nossa opinião clara, não fazendo só conteúdos assim levinhos, de que parecem saídos de um chat GPT. Eu sinto que hoje tem muitas POs a fazer isso, a fazer aqueles conteúdos assim super... que não têm qualquer tipo de peso, de opinião, de polémica. E eu uma vez disse isto numa mentoria, que nós não precisamos criar polémicas só por criar. Se nós vamos criar algum conteúdo que é mais polémico, nós temos que perceber se nós estamos dispostas a lidar com aquela polémica e a lidar com as questões que vêm dessa polémica. E, no entanto, é o facto de nós darmos opinião, de nós gerarmos mais confiança em quem está do outro lado, que isso sim gera mais autoridade, mais do que o número de seguidores. Aquilo que eu acredito é que o número de seguidores e a nossa audiência, ela traz-nos outras coisas que depois sim nos geram mais autoridade, nomeadamente convites de determinadas parcerias de marcas de maior renome, convites para um determinado programa de televisão, convites para palestrar em determinados eventos, e eu acredito que a forma como nós nos posicionamos online nos dá outras coisas, nos chama para outras coisas, permite ser chamadas para outras coisas que depois sim nos dão mais autoridade. No entanto, posso-vos dizer que esses pontos que eu falei inicialmente, ou seja, o gerar a confiança, o dar opinião, são também pontos que nos vão levar a esses convites, ou seja, o número de seguidores é só um ponto, mas não é o mais importante. Então eu sinto que muitas vezes as pessoas estão muito focadas nisso, eu só tenho tipo 300 pessoas. Sabes quanto é que são 300 pessoas? Sabes quanto é que são 300 pessoas ali a ver o que é que tu estás a fazer? E, acima de tudo, também gravei uma aula recentemente para dentro do curso Personal Organizer a falar disto. Nós estamos na melhor era para fazer dinheiro no digital, porque os algoritmos já não estão feitos para valorizar quem tem um X número de seguidores. Estão feitos sim para valorizar alcance, interação. E isso pode acontecer numa conta com 100 mil seguidores, como pode acontecer numa conta com 10 mil, como pode acontecer numa conta com 2 mil, por exemplo. Ou seja, é a forma como a tua audiência fala contigo e com a confiança com que tu falas e tu te diriges à tua audiência dos assuntos que tu falas, basicamente. Polémica número 6. Uma PO deve fazer outros serviços para agradar ao cliente, nomeadamente carpintaria, limpeza, etc. Aqui eu vou ter uma opinião de não, era a minha primeira resposta.
Mas vamos aqui para um ninho, mais ou menos. Porquê? Porque imaginemos que o teu cliente te pede um determinado serviço que tu estás disposta a fazer, tu cobras corretamente por ele e tu, no contrato, defines que tu vais fazer aquilo daquela forma por aquele valor. Vou-te dar um exemplo. Eu tenho alunas dentro do curso Personal Organizer que também fazem limpezas e elas agregam, algumas delas, o serviço de limpeza ao serviço de organização. No entanto, ele é cobrado de uma forma específica, ele não é cobrado, o serviço de organização não entra dentro da limpeza, ok? São cobrados como dois serviços diferentes, são cobrados corretamente, são explicados corretamente na proposta de orçamento e são colocados no contrato de uma forma específica. E a pessoa não está a fazê-lo para agradar o cliente, está a fazê-lo porque é um complemento ao seu serviço que também acaba por ser um diferencial. Por isso, a minha primeira resposta seria não. No entanto, se estes serviços são coisas que tu queres fazer, que tu sabes que vão tornar-te um diferencial perante o teu cliente, imaginemos que nem todas as POs instalam prateleiras, mas imaginemos que tu tens a capacidade de, num roupeiro é preciso instalar uma prateleira, tu até tens a capacidade de fazer isso e isso é um serviço que tu cobras corretamente, porque é um serviço adicional que tu vais fazer dentro do serviço de organização e ele está lá contemplado e estão lá as informações como é um serviço adicional. Ou seja, entender aqui que não deves fazer determinados serviços porque o cliente, para agradar o cliente, ou seja, meio que o cliente achava que eu ia fazer isto, então eu agora tenho que fazer, não. É importante sempre haver aqui muita clareza na comunicação daquilo que efetivamente tu fazes e aquilo que tu não fazes. E eu acho que não precisa de haver esta ideia de que a PO nunca faz limpezas. Acho que vai depender daquilo que faz sentido para ti, daquilo que faz sentido para o teu negócio, daquilo que é o modelo do teu negócio. Imaginemos que tu até tens uma empresa que faz a parte da limpeza e a parte da organização e tu vais agregar esses dois serviços no teu serviço de Personal Organizer. Tudo certo? E eu sou da opinião que nós podemos incluir qualquer serviço que faça sentido para nós e que nós tenhamos conhecimento para fazer e também vontade e disposição para o fazer, desde que ele seja comunicado de forma clara, desde que o cliente saiba exatamente o que é que vai acontecer e desde que haja uma informação escrita do que é que vai acontecer, do que é que está incluído, do que é que não está incluído. Não sou da opinião que nós devemos fazer só para agradar o cliente, sou da opinião que nós devemos ter serviços e um negócio estruturado e que devemos comunicar de forma clara aquilo que efetivamente nós fazemos, aquilo que nós não fazemos. Polémica número 7. É preciso baixar preços para conseguir os primeiros clientes ou para conseguir fechar clientes? Não, de todo. É daquelas coisas que eu ouço com muita frequência e dá-me vontade de dar assim uma de louca mesmo e pegar no pescoço da pessoa que me está a dizer isso e esganar, ou pegar na pessoa que está a fazer isso e esganar a pessoa, tipo, porque tipo, é daquelas coisas que, meu Deus, não façam isto. É que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção das consequências futuras que isto tem. Ou seja, efetivamente, manda-se o orçamento, baixa-se o preço para o cliente fechar, mas depois nós não pensamos que aquela pessoa nos pode pedir um novo orçamento e nós vamos entrar ali numa bola de neve, de nós nunca vamos poder conseguir cobrar corretamente àquela pessoa, porque como é que nós vamos depois justificar um valor que estava aqui, que é um valor mínimo, que está super erradamente mal cobrado, e depois vamos justificar o nosso valor aqui, que é até o valor certo, porque o nosso valor, imaginemos que era este, mas nós cobramos o errado aqui de baixo. Então, a diferença daquilo que é o nosso valor certo e o valor que eu estou a cobrar agora, nem era muita, mas como eu cobrei errado aqui em baixo, este valor aqui vai parecer super desalinhado. Então, eu acho que às vezes as pessoas acham que é o caminho fácil, mas esquecem-se de pensar que pode nos gerar problemas muito grandes no futuro. Tudo também, esta é daquelas que eu mais digo, que não só isto nos vai depois prejudicar ou dificultar o aumento de preços no futuro, mas acima de tudo, e esta é daquelas coisas que é o mais importante para mim, quando nós cobramos, quando nós nos desvalorizamos a esse ponto, nós vamos atrair clientes que são menos dedicados, clientes que são menos comprometidos
e, acima de tudo, clientes que nos dão mais problemas. E eu acho que às vezes nós não pensamos muito nisso até o projeto estar a acontecer. Eu sou da opinião que quando nós sabemos quanto é que o nosso trabalho vale, quando nós estamos a cobrar corretamente, nós não temos este receio de o cliente não fechou. Não temos este receio, porque assim, nós sabemos que os clientes que fecham são clientes que estão alinhados connosco e nós vamos fazer o projeto de uma forma muitíssimo mais tranquila. Nós temos aquele cliente que eu costumo dizer que são clientes que depois nos voltam a contratar e nós continuamos a atender aquele cliente de uma forma tranquila, e quando nós cobramos mal, cobramos abaixo, nem é cobrar mal, é quando nós cobramos abaixo ou baixamos os preços para conseguir que esse cliente feche, são projetos que não queremos voltar para lá, são projetos que nos criam problemas futuros, com clientes muito pouco comprometidos, com clientes que nos dão problemas e que não nos geram essa tranquilidade. Por isso é um erro, não faças. E não faças porque é só uma coisa que te vai gerar muita frustração e depois vai ser uma bola de neve que vai ser muito difícil de sair dela. Polémica número 8, o Instagram por si só traz clientes. Nem porquê? Primeiro, o Instagram e qualquer plataforma digital vai ser uma excelente ajuda, um ótimo backup para nós conseguirmos chegar a mais pessoas. No entanto, ele não substitui uma estratégia que tem que acontecer para trás antes de nós efetivamente chegarmos ao Instagram. Se nós não sabemos para quem é que nós falamos, já disse isto múltiplas vezes, as minhas alunas dentro do curso de Personal Organizer estão fartas de me ouvir dizer esta frase desta forma, porque eu digo em imensas aulas, quando nós não sabemos para quem é que falamos e o que é que vendemos, de nada interessa eu estar a criar conteúdo no meu Instagram, eu estar a criar um site, eu estar a criar, estar a estabelecer parcerias, estar a fazer networking, porque esses dois pilares, eles são extremamente importantes. Então existe aqui uma estratégia que ela tem que acontecer para que o Instagram consiga ser uma máquina que nos traz vendas, que nos traz clientes. Por exemplo, eu hoje posso dizer que o Instagram, e já partilhei isto com as minhas alunas, o Instagram é uma das plataformas que me traz muitas vendas. Mas isso só acontece porque ela está estruturada de uma forma estratégica que me permite gerar vendas através dela. Da mesma forma que o YouTube me permite gerar vendas, da mesma forma que o meu site me permite gerar vendas, parcerias estratégicas, networking, workshops presenciais que eu faça, etc. Então, é aqui um conjunto de várias coisas que precisam de estar alinhadas, precisa de haver uma estratégia comum a todas elas, que depois te faça com que essas plataformas digitais te tragam clientes e que se transformem em vendas. Agora, eu acho que as pessoas muitas vezes olham para os canais de forma individualizada. Vendes de forma diferente, mas a comunicação de todos eles tem que ser a mesma. O Instagram, o Facebook, o TikTok são plataformas muito mais fáceis de nós vendermos, precisamente por aquilo que eu falei anteriormente. O algoritmo está feito para valorizar a interação e a comunicação que nós temos com a nossa audiência, mais do que a quantidade de seguidores que nós temos, e então eu acredito que muitas POs não dedicam tanto tempo às redes sociais e acham que não vêm clientes das redes sociais, que não são plataformas que geram vendas, porque têm clientes que fecham de outros locais, então acham que não precisam de se dedicar aí. Mas eu já partilhei esta minha estratégia algumas vezes aqui também no podcast, que nós podemos ter múltiplos canais com objetivos diferentes para o mesmo público-alvo, mas para públicos que têm objetivos diferentes. E é possível ter esta estratégia de venda de inúmeras plataformas digitais. No entanto, nenhuma delas vai sozinha, sem uma estratégia por trás, ou seja, sem vocês saberem quem é que é o vosso cliente, para quem é que vocês falam, o que é que vocês vendem, quais é que são os vossos objetivos. Nenhuma delas, nem mesmo um site, nem mesmo recomendações, nem mesmo parcerias, nem mesmo networking, nenhuma delas vai ter um resultado tão satisfatório como teria se vocês tivessem feito este trabalho de casa estratégico. E, como eu disse no episódio anterior, a grande maioria das POs não faz este trabalho de casa estratégico. E está ali numa rodinha do hamster, acha que está a ter muita coisa para fazer e
quando olhamos, o negócio é um absoluto caos. Polémica número 9. Só vale a pena investir em formação, conhecimento e acompanhamento quando já tens clientes. Grande erro. A formação, o acompanhamento, mentorias, etc., não te vão garantir clientes. No entanto, vão-te dar conhecimento mais ajustado para que tu consigas chegar aos clientes que tu queres, aos clientes certos, com os produtos certos, no momento certo. E quando tu não estás só focado ali em fazer uma formação base, tu estás a atrasar muito o teu crescimento e estás a atrasar muito aquilo que o teu negócio poderia ter quando procuras conhecimento de quem já chegou lá, de quem já fez. Uma das coisas que eu sei que muitas POs não fazem quando estão a fazer cursos, formações, acompanhamentos, é aplicar. Muitas POs não aplicam. Muitas POs querem esperar para ver tudo e depois efetivamente vão e começam a aplicar. E não é assim que funciona. Nós temos que ir fazendo, ir aplicando, percebendo os nossos erros, porque só quando nós aplicamos é que nós conseguimos entender quais é que são os nossos erros e o que é que nós precisamos de melhorar. Então, para mim, investir em formação, investir em conhecimento, investir em acompanhamento individualizado são estratégias que te vão ajudar a fazer com que tu chegues mais rápido ao teu objetivo, porque vais estar focada em determinados pontos que tu precisas de alinhar que te vão aproximar desse objetivo. E acima de tudo, tu estás a pagar pelo conhecimento de outra pessoa que já chegou lá e já cometeu erros para que tu não os cometas. Para mim, o importante de formações, cursos, acompanhamentos individuais, como consultorias ou mentorias, é exatamente isto, é pagar pelo conhecimento de outra pessoa que já cometeu determinados erros para que tu não os cometas, ou que já viu esses erros serem cometidos tantas vezes que não quer que tu os cometas. No entanto, vai ser sempre a parte da aplicação, a parte da execução que é tua, que vai sim dar-te os resultados que tu queres. Por isso, é que um trabalho, como eu costumo dizer, sempre de 50-50, mas isso vai acontecer sempre num curso. Se tu tens um curso que tu, mesmo o teu curso base de Personal Organizer, tu tens um curso base de Personal Organizer, tu vês as aulas, nunca fazes nada, a culpa não é necessariamente do teu formador, independentemente de quem seja o teu formador. Se tu nunca aplicas, muito provavelmente a culpa não é do formador, não é do conteúdo do curso, mas sim tua porque não aplicaste. Então há aqui um conjunto de fatores e acho que às vezes as pessoas querem coisas muito no imediatismo e esquecem-se que a aplicação é aquilo que nos vai fazer entender quais é que são as nossas dúvidas e o que é que nós precisamos de melhorar. Última polémica número 10. Todas as POs devem seguir exatamente os mesmos métodos e as mesmas estratégias. Eu acredito que ter um método de trabalho que é super importante. Ou seja, hoje aquilo que eu aplico em casa do cliente A, do cliente B, do cliente C, do cliente D de consultoria, da pessoa que compra um curso, o método, ou seja, o processo de organização, ele vai ser exatamente o mesmo. No entanto, ele é um método criado porque se ajusta ao meu tipo de cliente. Isto é o que se ajusta ao meu tipo de cliente. Agora, pode não ser aquilo que se ajusta a outra pessoa. No entanto, eu sou da opinião que até mesmo nós tendo um método, é importante nós adaptarmos-nos a determinados clientes para que o resultado seja muito melhor. Cada casa, cada rotina, cada cliente vai ser diferente e é importante existir esta adaptabilidade. A grande maioria das POs já tem ali um método na sua cabeça que funcionou algumas vezes e não tem esta capacidade às vezes de dar um passo atrás, distanciar-se, olhar para a big picture, ou seja, olhar para o ecrã completo e perceber que aquilo não vai funcionar para aquela pessoa daquela forma. E às vezes são erros que nós cometemos, eu também já os cometi. No entanto, é esta capacidade de adaptar, de nos ajustarmos, de percebermos, eu fiz pi, eu errei e agora tenho que perceber, de acordo com aquilo que eu tenho aqui, as estratégias que eu posso implementar para ter o melhor resultado possível. Eu acho que esta adaptabilidade é muito mais importante. E sou da opinião que
não devemos todas seguir exatamente o mesmo passo a passo, devemos sim ter ali um passo a passo meio que geral, mas sermos muito críticas, irmos olhando para os clientes que nos vão aparecendo e irmos criando o nosso próprio método daquilo que é um passo a passo que funciona para a grande maioria dos clientes. E isto ajuda-nos, acima de tudo, a conseguir ter também aqui alguma distinção de pessoa para pessoa, porque a forma como eu trabalho depois é diferente da forma como a POA trabalha, da POB, da POC. Então isto ajuda-nos não só a criarmos também aqui algo um bocadinho mais autoral, como também a conseguirmos garantir que os nossos clientes depois nos memorizam por determinados pontos. E eu sei que quem me acompanha nas redes sociais, as minhas alunas, até mesmo as minhas clientes, memorizam muito porque eu estou constantemente a dizer triagem. Eu estou constantemente a dizer, primeiro passo é triagem, primeiro passo é fazer uma triagem, primeiro passo é fazer uma revisão para fazermos uma triagem. Então, eu sei que muitas pessoas que me acompanham que memorizam aquilo que eu digo, memorizaram já aquilo que eu digo precisamente por causa disso. Nós vamos fazer uma triagem, uma categorização e depois vamos aqui fazer uma organização e a manutenção do espaço. Então estes pequenos pontos, que na realidade eles acontecem em praticamente todos os projetos, de todas as POs, mas a forma como tu comunicas para o teu cliente tem que fazer sentido para a sua vida, para a sua rotina. E quando tu começas a criar aqui algumas estratégias de comunicação que simplificam a forma como a organização acontece, isso sim cria um diferencial em ti. Antes de concluirmos, dizer-te que se há uma coisa que eu me fui apercebendo é que no mundo da organização profissional há aqui muitas regras que nunca foram escritas, que foram sendo incutidas em cursos e de profissional para profissional e que na realidade não fazem sentido para a grande maioria das pessoas, e por isso não é porque algo funciona para a pessoa A ou porque algo parece que está a funcionar para a pessoa A que vai funcionar para a pessoa B. Eu quero saber qual é que é uma polémica que tu gostavas que eu desse a minha opinião num próximo episódio aqui do podcast que eu não falei. Deixa aqui em baixo nos comentários, eu vou adorar ler a tua opinião. E já sabes, se ainda não subscreveste aqui ao canal, subscreve aqui ao canal, ativa também o sininho para não perderes nenhum vídeo aqui do podcast Ser Organizer. E vemo-nos no próximo episódio. Um grande beijinho!